Pessoal, aqui nós estamos na ruína da cidade de Tiatira. Hoje em dia, aqui se chama Aksar. Também fica na Turquia. E aqui, indo mais ao sul, a gente vai para o caminho de Sardes. Essa igreja também é mencionada no capítulo 2 de Apocalipse, essa cidade, né? E a igreja que se reunia aqui nessa cidade, ela foi bem elogiada por Jesus. Jesus falou o seguinte: conheço as tuas obras, conheço o teu amor, conheço a tua perseverança, o teu serviço, e é mais numeroso agora do que no começo. Então era uma igreja que estava progredindo na fé. Só que a repreensão de Jesus foi no sentido de que ela estava sendo tolerante com uma mulher que se dizia profetisa e não era, estava pervertendo os fiéis. E o nome dessa mulher era Jezabel. Aqui nós podemos ver, aqui neste lugar, era onde ficava a antiga rua romana. É uma rua de mais ou menos uns 10 metros de largura, toda colunada, tinha mais ou menos umas 100 colunas dos lados dessa antiga rua. E aqui desse lado nós vemos uma basílica. Essa basílica foi construída na época do Império Romano, provavelmente no século II a.C. E depois, com a tomada pelos romanos, depois que a religião cristã se tornou oficial no Império Romano, isso aqui foi adaptado para se tornar uma igreja. E nessa região aqui é um cemitério. E ali na frente nós podemos ver também alguns restos de coluna, também no estilo greco-romano. E continuando aqui, nós podemos ver o seguinte, que além da graça, além da misericórdia, também é muito importante que a igreja tenha o temor do Senhor, tenha a verdade, a justiça como um padrão. Porque era uma igreja que estava acolhendo as pessoas, tinha amor, tinha as obras, estava progredindo nisso, e Jesus falou: tenho porém contra ti que toleras a Jezabel, essa mulher que se diz profetiza e não é. E Jesus disse que ia fazer com que essa mulher ficasse prostrada na cama, ele iria adoecer, iria matar todos aqueles que seguiam os ensinamentos dessa mulher. Então nós podemos ver aqui o seguinte, que além da misericórdia, além do amor que nós devemos ter, que é o que nos move, nós também temos que ter o temor do Senhor. Porque não adianta nós trazermos uma pessoa para a igreja, nós começarmos a cuidar dela e depois deixar que ela se perca no meio do caminho, com ensinamentos errados, com doutrinas erradas. E Jesus disse que ia trazer um juízo sobre aquelas pessoas que seguiam os ensinamentos de Jezabel e para a própria Jezabel. Então nós temos que ver que algo tem que ser sempre julgado pela palavra. Não adianta uma pessoa às vezes ter dons, às vezes ter eloquência, ou às vezes até demonstrar um amor, e ela tolera o pecado, ela incentiva o pecado. E Jezabel incentivava o pecado, ela incentivava a fornicação. A gente sempre tem que ter em mente que nessa região, essa cultura helenística, o hedonismo era muito forte. Então a busca pelo prazer era o costume anterior deles. E outra coisa, aqui tinha uma grande pressão por conta da sociedade, porque era uma sociedade politeísta. E o cristão adorava só um Deus. Então tinha uma pressão muito grande para que as pessoas de Tiatira se subvertessem e tolerassem toda esse costume pagão, todo esse costume herético. Então, tem o Salmo 89, verso 14, que fala o seguinte, que a justiça e o juízo são os alicerces do trono de Deus. Verdade e misericórdia precedem. Então Deus sempre envia a verdade e a misericórdia antes da justiça e do juízo. E até para Jezabel, Jesus falou: dei-lhe tempo para que se arrependesse, mas ela não quis. Antes do julgamento de Deus, ele sempre dá tempo para que as pessoas se arrependam. Mas esse tempo acaba. Então nós temos que ser rápidos, nós temos que ser espertos, nós temos que ser tementes a Deus para aproveitar as oportunidades da misericórdia, para não sofrer a consequência do juízo e não sofrer o dano. É interessante, Thiago, falar sobre essa sociedade hedonista, né? Uma sociedade que busca prazeres, que busca bem-estar. Alguém consegue pensar em algo assim? É exatamente o que a gente tem vivido, né? Hoje em dia você não pode falar alguma coisa, as pessoas estão
sempre buscando elas estarem bem. E muitas pessoas às vezes adotam esse discurso. Não, mas se ele está feliz, tudo bem, mas se ele se sente bem assim, não tem problema. E a gente não pode ser uma igreja, ser um povo sem posicionamento. Era uma igreja dedicada, uma igreja que amava a Deus, uma igreja disposta, uma igreja que crescia no seu serviço ao Senhor, mas não se posicionou. Diante de situações, ela não conseguiu se posicionar, muitas vezes não querendo trazer contrariedade, não querendo trazer problemas, mas isso não é algo que agrada a Deus. Nós devemos nos posicionar sempre em amor, mas com uma posição para correção, para que as pessoas alcancem o arrependimento, porque essa é a vontade de Deus.